Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Eu sou Tatiana Oliveira, do Grupo Bittencourt, e hoje nós estamos aqui com a Mônica Tartari. Mônica Tartari. Mônica Tartari. Vou gravar de novo. Olá, tudo bem, pessoal? Muito prazer. Meu nome é Tatiana Oliveira, faço parte do Grupo Bittencourt, e hoje estamos aqui com a Mônica Tartari, que é Head de Expansão da empresa. Muito prazer, obrigada pela sua presença. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua carreira, seu histórico profissional, como você começou, qual foi a sua trajetória. Obrigada pelo convite, Tati. Eu comecei minha carreira quando eu tinha 18 anos, obviamente que iniciei com vendas, né? Trabalhei no Cantão, que foi uma escola, que me ensinou muito, tudo que eu sei. Eles tinham um treinamento muito bacana de 7 fases da venda, que eu levo comigo até hoje. E no Cantão eu passei em várias áreas, então aprendi muita coisa sobre o varejo, muita coisa sobre vendas. Atuei como gerente, atuei como supervisora. Depois eu mudei um pouco de lado da mesa e atuei como compradora. Então foi uma experiência também de atendimento, então atendia muitos fornecedores, foi muito rico também. Depois eu fiz 5, 6 anos como representante comercial, onde eu também pude aprender sobre disciplina, sobre atendimentos, mais sobre vendas. E, por fim, eu tive uma experiência como dona de uma produtora digital. Eu era sócia do meu ex-marido, mas foi uma experiência de 14 anos, onde eu também aprendi muito do mundo digital. Era o começo da internet e foi importante demais. Eu trago conhecimentos digitais até hoje, né? Facilidades com aplicativos, enfim. E eu também atuei como diretora comercial, fiz os principais contratos, os principais contatos vendendo serviços de web. E depois eu fui trabalhar no Clube Melissa como head de expansão. Era um projeto que estava começando em 2013 e eles tinham 60 lojas, mas tinha um desafio enorme. E eu liderei a área de expansão por 10 anos, fazendo exatamente o que eu faço hoje aqui na Bittencourt. E foi muito importante porque eu tive um aprendizado muito grande de franchising, né? De atuar com franchising, de conhecer o franchising, de entender isso, né? Esse processo, essa jornada de expansão. E o meu trabalho lá é exatamente o que eu faço hoje aqui. Então, o desafio lá foi grande, eu entreguei 400 lojas e eu viajei o Brasil inteiro, conheci outras culturas, outros povos, enfim, conheci esses candidatos pessoalmente. E isso foi uma experiência que é relevante quando você lida com franchising, porque, na verdade, assim, a sua responsabilidade de conhecer a pessoa, entender o que motiva essa pessoa a investir em determinada marca. Estou aqui hoje como head de expansão no Grupo Bittencourt, fazendo exatamente liderando a jornada de expansão. Acho que é isso, basicamente, assim, meu histórico profissional. Bacana, Mônica. Quando você chegou no Grupo Bittencourt? O meu trabalho lá, a minha jornada na multifranqueadora, né, no Clube Melissa, chegou ao fim e eu fiquei disponível no mercado e eu tinha um conhecimento com a Liana, né, conheci a Liana, a gente participou de vários eventos, todo ano a gente participava, um grande grupo participava dos eventos, então eu tinha esse conhecimento. E uma pessoa fez um repost de um anúncio que ela colocou no LinkedIn procurando pessoas sêniores, e uma das áreas era expansão. E aí eu fiz contato com ela e a coisa evoluiu muito rápido. E me lembro que eu saí bem perto assim do carnaval e em maio eu já assumi aqui a área. Eu sou do Rio, sou carioca. E eu me mudei para cá, para São Paulo, para assumir esse desafio. Acho que era fundamental e importante isso. E é isso. Quais são as diferenças que você enxerga entre o mercado de expansão que você acompanhou por muitos anos no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, especificamente hoje que você está trabalhando com o Grupo Bittencourt? Eu acho que hoje
há 10 anos atrás, a gente tinha menos marcas no franchising, boas marcas no franchising, e a gente tinha um mar azul de candidatos, que é exatamente o que eu acho que era. Então, a gente tinha assim, uma quantidade absurda de candidatos com poucas marcas, então a divisão era muito maior. Hoje, eu vejo que é bem o oposto, né? Aconteceu um boom de marcas boas no franchising. O franchising é um segmento de negócio que permite escalabilidade, muitas marcas buscam isso. E aí a gente tem uma divisão. Hoje, eu digo que a gente tem um mar vermelho no sentido de que hoje a gente tem muitos candidatos procurando franquia, muitas boas marcas, então acaba que você divide esses candidatos. Então, isso para mim é um diferencial. Um outro ponto muito relevante é que há 10 anos atrás você nem precisava de um investimento muito forte, muito relevante em marketing, né, dado que você, claro, possuía uma marca relevante. E hoje, mesmo e apesar de termos marcas relevantes, a gente, de fato, precisa fazer um trabalho de marketing digital, um trabalho forte de divulgação da marca. Eu acho que hoje todo mundo, assim, todo consumidor de franquia, né, até eu como consumidor e provavelmente você, busca e pesquisa pelo Instagram. Então, hoje o Instagram é a ferramenta principal. Assim, a gente teve um cliente na expansão que muitos candidatos vieram do Instagram, das campanhas que foram feitas no Instagram. Então, isso é muito diferente de 10 anos atrás. Bacana. Legal ter essa visão sobre o que foi, como era no passado e como é hoje. Queria entender com você também quais são as perspectivas para os próximos anos, tanto para 2024 quanto para 2025, mas também pensando aí até 2030. O que o mercado de expansão tem a oferecer hoje, tanto para franqueados quanto para franqueadores? Eu vejo um crescimento potencial, né, ano a ano. Então, a gente já teve um crescimento significativo no segmento de franquias esse ano. Imagino que a gente vai ter também para o ano que vem. Os comentários da feira vão sempre nessa direção, estão vindo nessa direção. Conversei com várias marcas e todo mundo comentou assim, a qualidade de candidatos que está na feira, a quantidade de marcas que está presente na feira e a diversificação de segmentos que está presente na feira. Então, eu, de fato, vejo um crescimento. Até 2030, com certeza, a gente vai ter cada vez mais marcas e boas marcas buscando esse canal que permite escalar o negócio de uma maneira ágil e, ao mesmo tempo, sustentável. Bacana. E como você enxerga esse papel do Grupo Bittencourt em ajudar as pessoas a realizarem um sonho de empreender? Eu acho um papel assim de extrema responsabilidade. A gente lida muitas vezes com isso, né, que você acabou de falar, que é o sonho de uma vida toda, e muitas vezes com o dinheiro de uma vida toda. Então, assim, o nosso papel na área de expansão é, de fato, não vender uma mágica, porque o negócio de franquia não é uma mágica, precisa de muito trabalho. Eu costumo dizer que é um casamento, então 50% da responsabilidade do sucesso é da franqueadora, obviamente, que precisa estar preparada, mas os outros 50% são do franqueado. Então, assim, entender a motivação desse candidato, entender como ele está preparado financeiramente, onde ele vai buscar recursos e se pretende buscar recursos, se tem experiência com gestão, se é um operador local, são características que eu acho assim, fundamentais para escolher um candidato e dar sequência ao processo. Bacana. Então, o Grupo Bittencourt auxilia em todo esse processo de escolha do candidato. Quais são os aspectos avaliados? A jornada de expansão inicia na prospecção, né? A prospecção é a parte, é o start de toda a jornada. Prospectar esse candidato e a gente dá sequência nesse processo até a assinatura de COF e contrato social. E muitas vezes
a gente também tem apoiado na parte de seleção, de análise técnica de ponto comercial, negociação com shopping. É um suporte muito importante, principalmente quando a gente tem no filtro candidatos que não têm essa experiência, mas que têm um bom perfil e que a gente decide dar sequência. Então, esse suporte todo é muito importante. Esqueci o resto da pergunta. Não tem problema. Era quais os aspectos que o Grupo Bittencourt auxilia? Como o Grupo Bittencourt auxilia na escolha do candidato ideal? Então, quais aspectos são avaliados? Como que o Grupo Bittencourt auxilia nesse processo para a franqueadora realmente selecionar um candidato qualificado, pensando no perfil ideal que vai ajudar realmente na expansão da marca? Perfeito. Eu gosto sempre de definir com os clientes que estão na expansão 3 ou 5 principais características. Então, a gente faz uma sugestão e eu vou te falar quais são, né? Então, eu começo sempre com o operador local. Acho que esse conhecimento local é fundamental, esse network local faz toda a diferença. Além de que ele vai poder fazer uma gestão próxima, e aí eu costumo dizer que é o olho do dono que engorda o boi, sempre, em qualquer negócio. Então, estar próximo, poder acompanhar diariamente o negócio, a loja, enfim, é fundamental. Estar capitalizado, adequadamente capitalizado, de maneira que ele possa iniciar esse negócio saudável, né, de uma forma saudável. Poder aguardar, isso é uma outra coisa que a gente traz muita consciência para esse candidato. Se a gente tem um negócio que tem um payback de 24 meses ou de 36, ele ter a consciência que o ideal é que ele só retire, né, lucros e dinheiro desse negócio 24 meses depois é muito importante. Então, a gente também cuida muito disso, de entender se ele compreende o que quer dizer um payback de 24 e 36 meses e se ele está preparado para não depender daquele novo business imediatamente, né? Isso é outra diferença muito grande. Então, quando a gente vai buscar franqueados, candidatos, quando a gente se depara com franqueados de outras marcas, é muito bacana também, porque ele já tem ali um entendimento do que é uma franquia e de quanto que ele também precisa se dedicar para que ele tenha sucesso. Então, falamos de 3 características principais, né? E eu vou falar de outras, seria operador local, devidamente qualificado, né? Devidamente capitalizado e ter experiência com gestão de negócios é muito importante. E acho que fit com a marca, a gente pode colocar num 4º lugar, mas é de extrema importância e relevância. Então, se ele se identifica com a marca, e essa identificação passa também pela paixão, passa também por amar a marca que ele vai trabalhar. Então, isso é uma coisa bacana, né? Quando tem conexão. Então, às vezes eu converso com candidatos, ligo para falar de alguma marca, que ele fala, nossa, eu amo essa marca, adoro a marca, já sigo a marca. Essa conexão é muito importante, também faz muita diferença. Acho que falamos das principais. Bacana. Falando ainda sobre o fit com a marca, como que o candidato pode avaliar? Quais são os aspectos que um candidato à franquia deve avaliar antes de selecionar um franqueador? Isso é uma importante avaliação também e vejo que cada vez mais os candidatos fazem, tá? Essa avaliação, principalmente os candidatos que não têm muita experiência, inclusive eles têm feito. Então, avaliar o histórico da marca, avaliar quantas unidades da marca estão abertas, avaliar o suporte, o treinamento que a franqueadora dá. Isso é fundamental, né? Na verdade, assim, quando você busca um negócio de franquia, você está comprando um pacote completo, né? Você está comprando um know-how, você está comprando uma marca que está consolidada. Então, você espera isso também da marca. Você falou bastante sobre a importância de ser apaixonado pela marca, conhecer a marca, o legado, né? A história da marca. As unidades, né? A organização da franqueadora, se eles estão preparados. Teria mais algum ponto que você acha importante? Pensando... Talvez, assim, muitos candidatos, eles costumam conversar com franqueados, né, que já atuam com aquela marca, né? Eu costumo dizer que quando a gente inicia, por exemplo, expansão com uma marca que ainda não tem nenhuma franquia,
como já aconteceu até com outro cliente, imediatamente após a primeira abertura, a loja aberta é que vende, né? Franqueado satisfeito é que vende também, né? Então, eu tenho visto muito esse movimento dos candidatos querendo referências, sabe? Buscando mesmo conversar com franqueados daquela marca para entender como a marca se comporta, como dar suporte, como é o tratamento nas crises, porque existe crise, vai existir sempre. Bacana. E aí, qual a importância para o franqueador especificamente em selecionar o candidato certo? Fundamental, fundamental. O candidato certo é, assim, eu diria que 90% de certeza de que aquele negócio segue numa jornada longeva. Então, é importante mesmo entender esse olho no olho, tanto a gente, eu faço muita questão de conhecer esse candidato, né? Se não pessoalmente, se não houver essa possibilidade, o olho no olho, mesmo que seja de maneira digital, que foi o que a gente aprendeu com a pandemia, é muito importante entender como é que ele atua, qual é a experiência, qual é o histórico, o que motiva ele. Então, olho no olho é fundamental e eu acho que para a franqueadora também. Então, tem uma parte do processo e da jornada que é exatamente essa. Levar esse candidato que a gente já pré-selecionou, que a gente já fez uma curadoria, para a franqueadora dar um ok final. Bacana. E qual a importância de uma consultoria como o Grupo Bittencourt para ajudar nesse início de relacionamento entre o franqueador e o franqueado? Eu acho fundamental, inclusive, o apoio à franqueadora, porque muitas franqueadoras estão começando com 0 franqueados, né? Estão preparadas, mas logo depois das primeiras assinaturas, você entra numa segunda fase, né, da franqueadora, que é muito importante, que é a implantação dessas unidades. E é um momento onde esse candidato precisa de muito suporte. Então, a gente passa ali por uma fase de projeto, de arquitetura, obra civil, implantação da loja, toda a compra de estoque também demanda um suporte. E é muito importante que a franqueadora esteja preparada em cada etapa, ou seja, essa fase envolve várias áreas dentro da empresa. Então, a Bittencourt tem, inclusive, serviços e jornadas específicas para apoiar a franqueadora nesse processo. Eu vejo isso em marcas muito consolidadas, né, que estão ali ou que ficaram bastante tempo sem fazer expansão, retomam e precisam se reorganizar para dar esse suporte. A próxima pergunta que eu tenho é sobre quais tipos de apoio o franqueador pode oferecer ao franqueado após a assinatura de contrato. Bom, os principais suportes são treinamento e capacitação durante todo o prazo de contrato. Acho importante que esse treinamento seja uma jornada frequente nessa relação, né? E aí você tem treinamento de compras, você tem treinamento financeiro, você tem vários treinamentos de vendas, treinamento de liderança. Então, é uma jornada que eu não vejo um fim. Acho uma jornada contínua. Outro suporte muito importante é o suporte nas compras. Então, isso é muito importante. Compras é uma área muito sensível de todo o negócio, né? Então, acertar, né, essa assertividade entre estoque e venda é fundamental. E, de novo, isso é um apoio que a franqueadora precisa estar preparada para dar. Então, existem treinamentos, como comprar, como repor, ferramentas de inteligência artificial, extranet, várias outras ferramentas de apoio, pedidos online, de reposição, análise de estoque. Acho que isso é, assim, eu diria que o coração do negócio.
E tem outras áreas, como eu falei, né? Então, a gente falou de financeiro, a gente falou de treinamento e capacitação, a gente falou de compras, a parte toda de implantação de loja também é um suporte muito importante. Então, toda a parte de projeto, arquitetura, obra civil, é uma área bem assim que demanda um acompanhamento, porque a loja precisa estar ali pronta no padrão. E na sequência, né, a consultoria de campo é fundamental também para que esse franqueado mantenha, não só mantenha os padrões, mas siga entregando os resultados que a franqueadora já precisa, né, já definiu. Bacana. A próxima pergunta, inclusive, era como o franqueador pode oferecer apoio durante a implementação da unidade. Você já respondeu muito bem sobre isso. Consultoria. Consultoria eu acho que é fundamental, assim. Essa visita constante, essa presença constante faz toda a diferença. Bacana, Mônica. Para a gente encerrar, queria, mais olhando um pouco mais para a câmera agora, você respondesse como é a jornada de expansão, como funciona a jornada de expansão em geral, não só pensando em Grupo Bittencourt, e aí pensar um pouco mais em quais são, em seguida, falar quais são os diferenciais que o Grupo Bittencourt adicionou nessa jornada que fazem a diferença, tanto para o franqueador quanto para o franqueado que escolhe trabalhar conosco. Sabe o que eu esqueci? Que eu acho que é fundamental a gente falar, e aí a gente pode tentar gravar só esse pedaço. Na jornada de expansão tem uma etapa que é muito importante, que é a avaliação de perfil financeiro e comportamental desses candidatos. E isso a Bittencourt faz de uma maneira muito cuidadosa. Então a gente, de fato, avalia o perfil desse candidato, não só numa entrevista, não só conhecendo o candidato, mas a gente também aplica um teste comportamental que nos traz muitas informações daquele perfil, se é um perfil executor, se é um perfil mais analítico, e também, obviamente, com extrema importância, a avaliação financeira desse candidato. Então, a gente avalia esse candidato profundamente, entende imposto de renda, liquidez. Isso tudo junto nos traz uma decisão de dar sequência ou não com esse candidato. Olha, acho que você já respondeu, a gente nem precisa gravar mais. Não, mas isso eu respondi uma outra coisa, eu acho que sim, agora a gente precisa essa parte. Isso, agora a gente eu acho que isso é importante. Não, é muito bacana o que você falou agora, faz total sentido. Faz total sentido. Uhum. Então, agora olhando mais para a câmera, a ideia é que você nos ajude a responder como é o processo como é a jornada de expansão em geral e quais são os diferenciais que o Grupo Bittencourt adicionou nessa jornada que fazem a diferença para o franqueador e para o franqueado. Bom, o processo de expansão é absolutamente completo. A gente inicia na prospecção, escolhendo o candidato ideal para as marcas e segue com esse candidato até a assinatura de contrato, mas a gente também dá um apoio super importante que é a de seleção de ponto comercial, de negociação. Então a gente tem assim um forte relacionamento com os principais grupos de shoppings. Isso nos traz também uma oferta mais selecionada de pontos. Então eu faço muito esse trabalho, acho importantíssimo, é um trabalho de apoio. Ter uma negociação saudável, de acordo com a viabilidade financeira, é fundamental, é uma linha de extrema importância na viabilidade financeira. E eu acho que o processo, acho não, né? A gente tem que cortar o acho. Eu acredito que o processo, a jornada de expansão da Bittencourt é uma curadoria, é absolutamente cuidadosa, curadoria em todos os sentidos, principalmente nesse sentido que é a escolha do perfil e a área financeira, a parte financeira. Né? Essa aprovação financeira é muito importante, então eu acho que o nosso processo ele é completo e é muito cuidadoso. A gente declina muitos candidatos porque a gente entende que eles não estão preparados ou que eles não são os candidatos ideais para determinadas marcas. Então eu faço um convite para que venham conhecer de perto a expansão do Grupo Bittencourt. Eu, como líder de área, me envolvo em todas as etapas e eu adoro o que eu faço.
Mônica, queria agradecer a sua participação aqui no podcast que nós estamos realizando durante a ABF Expo Franchise e queria reforçar o convite, né, como a Mônica falou, para vocês conhecerem as soluções oferecidas pelo Grupo Bittencourt na jornada de expansão, tanto para franqueados quanto para franqueadores. Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho, falar um pouco sobre a área e todas as soluções e as jornadas que a gente pode oferecer. Muito obrigada. Obrigada a você.